Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União, no Rio Grande do Norte, a TV mais conectada do Nordeste. Hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui para aquele bate-papo nosso semanal, Carla Menezes, Growth Hacker. Falei certo, Carla? É isso mesmo? Isso, falou sim. Tá, muito obrigado, seja bem-vinda. Tá aqui com a gente no programa, ter saído aí do seu corre-corre do dia para a gente bater um papo sobre o que é isso, né? Contar um pouco dessa novidade, daquilo que está acontecendo no mundo digital, profissão nova, um monte de coisa que está aparecendo, né, Carla? Isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo. E assim, o Growth Hacker, que é o profissional, eu costumo dizer que ele é um profissional do presente, porque já existe há algum tempo, mas com habilidades dos futuros profissionais, né? Tipo, a gente foge um pouquinho dessas habilidades que está acostumado até hoje, de especialização em uma coisa só, né? E a gente já tá com a flexibilidade cognitiva para exercer essa função, já é necessário, coisa que é uma tendência do profissional do futuro, no caso. Então, a gente pode discutir assim, um pouco sobre a metodologia do Growth Hacking e sobre o profissional do futuro, de fazer esse paralelo também. Tá certo. Eu vou trazer um quadro para a gente começar esse nosso bate-papo, que aí você vai destrinchar um pouco para a gente, falando a respeito disso. É um material que você preparou, que você tem utilizado, mandou para a gente com o maior carinho. Solta a primeira tela para a gente olhar. Olha lá, Growth Hacking. O que é, como se alimenta e onde vive? De onde que veio, como é que funciona, como é que está se interagindo com as empresas, né? Você conversou ali com a gente um pouquinho antes da gente começar, antes da gente estar trabalhando um pouco a respeito do tema, você estava falando para a gente que você faz esse trabalho, hoje você também está desenvolvendo esse trabalho dentro de uma empresa, né? Traz um pouco para a gente essa realidade, o que é, como é que você está desenvolvendo dentro dessa empresa onde você está trabalhando. Isso, assim, é muito novo para mim também esse termo, faz uns 4 meses que eu estou atuando nessa área e eu estou trabalhando recentemente com a empresa, ela é uma incubada no IMD, o Surf Mappers, é um marketplace que conecta surfistas a fotógrafos e eles também têm um outro produto novo, o Cross Mappers, que também conectam fotógrafos de eventos de CrossFit aos atletas que estão lá competindo também. Então é bem legal, a gente está tentando lá implantar essa metodologia lá e é uma empresa que está na fase de tração. E essas empresas que estão na fase de tração, já um pouco mais também, quando a gente vai falar de algumas empresas grandes, algumas startups maiores que estão na fase scale-up, elas são as que mais precisam. Não adianta você tentar implantar o Growth Hacking em negócios que estão começando agora, porque não é a hora. Não é o foco, não é o momento. Não é o momento. Quando você tem uma ideia disruptiva, ela precisa, para ela ser uma inovação disruptiva, ela precisa acontecer. E para ela acontecer, você precisa executar, botar a mão na massa. Quando ela estiver validada e os processos estiverem acontecendo de fato, né, consolidado o processo da empresa, o produto em si, quando você tem o produto validado, aí você vai passando para as outras fases. E aí o Growth Hacking pode entrar como uma inovação de estratégia. Então, é o dia a dia, né, o Growth Hacking, essa metodologia. Ela surgiu lá, você fez a pergunta, então, respondendo mais objetivamente, surgiu mais ou menos entre 2013 e 2014, um cara lá dos Estados Unidos que prestava consultoria, o Sean Ellis, conhecido lá no Vale, prestava consultoria de marketing a várias empresas, conhecido pelos cases de Dropbox, Airbnb e várias startups grandes, né? Ele fez elas escalar no próprio Google. Então, esse cara estava lá e percebeu que ele aplicava essa metodologia de marketing direcionada às startups e quando ele saía da consultoria, a empresa deixava de crescer. Então, o que a gente vê hoje no marketing tradicional, que cresce de 20% a 30%, ele conseguia fazer crescer e escalar de 100% a 200%, 300%. Com essa metodologia. Com essa metodologia. Então, obviamente, né, ele pensou, o que eu devo fazer para essas empresas continuarem funcionando? Então, ele aplica, ensina aos funcionários como hackear o crescimento, né? Quando a gente fala Growth Hacking, parece que é coisa de programador. Sim. A primeira impressão que se vem, até por causa do nome, né?
que tem alguma coisa a ver ali com o programador, mas na realidade acaba não tendo nada a ver. Né? Exatamente. Tem um pouco, né? Porque, claro, para você atuar com Growth Hacking, você precisa atuar com empresa de tecnologia. Sim, é da tecnologia, lógico. Eu acredito que seja muito difícil você implantar o Growth Hacking numa empresa tradicional por causa do mindset do Growth Hacking. Mas empresas de tecnologias, como tem geralmente essa inovação, né, questão da inovação, dos métodos ágeis, então tudo isso está muito agregado. E aí esse cara, né, o Sean Ellis, só dando continuidade, ele eu acho que em 2014, 2015, lançou o blog. Então, a maior fonte ainda sobre o Growth Hacking ainda é o blog do Sean Ellis. E ele é a maior autoridade no mundo sobre isso. Ele cunhou o termo, então não adianta procurar outro cara como referência. Claro, a gente já tem muitas pessoas aqui no Brasil que atuam com isso desde 2015, por exemplo. Sim, você vai escalonando, né? Você vai criando, você tem lá o conceito, alguém criou o conceito, você vem outras pessoas que vão aprimorando, melhorando, ajudando a desenvolver, enfim. E isso acaba se tornando o que é hoje, né? Exatamente. De automação, enfim, de marketing de uma maneira geral. E ele justamente reforça a questão da metodologia. Então, já tem pessoas aqui fazendo isso há um bom tempo, só que elas fazem para a empresa. E essa questão de ensinar e tal, o termo está ficando popular agora, né? Sim, está começando a aparecer, né, na mídia, chamando a atenção, as pessoas querendo entender o que é, como é que funciona, para que serve, de que forma que é. E aí a oportunidade de a gente está trazendo você aqui para falar um pouco a respeito disso, né? Isso, exatamente. Então, por isso que eu botei o tema lá da palestra, né? Eu apresentei essa palestra na Campus Party e recentemente fiz um meetup através da comunidade de startup de Jerimum Valley também. E onde vivem, como se alimentam, tipo um pouco porque as pessoas querem muito um growth hacking, mas não sabem exatamente para quê. As pessoas acham que eu, por exemplo, eu como growth hacker vou oferecer um hacker para você que vai mudar do dia para a noite todo o seu negócio. Todo o seu negócio, inspirado no que a Airbnb fez, inspirado no que o Google fez, mas não é bem assim. Cada negócio é um negócio. Benchmarking, né, que a gente chama, que é o estudo de outras empresas que têm o mesmo negócio que o seu, ou que tem uma atuação que você possa aplicar algo, né, se inspirar, é muito importante, mas não é tudo, né? É uma fonte de ideias, de insights, mas não é tudo. O ideal é que você tenha foco no seu canal, você tenha foco no seu produto. Não adianta achar que vai criar 1000 soluções inovadoras dentro da empresa, não. O Growth Hacking é justamente essa metodologia de foco, aplicação no canal, entendeu? Então, existe até hoje o termo Growth Marketing, né? Marketing de crescimento, e o Growth e o marketing digital tradicional. Então, antigamente o que era uma briga entre marketing, né? E marketing digital, hoje em dia o Growth Marketing já chega forte para essa discussão aí do que se adapta mais ao seu negócio ou não. A gente tem um quadrinho falando um pouco a respeito disso, dessa questão do marketing e do growth marketing. Solta pra gente, por favor. Olha lá, marketing digital e growth marketing, né? Isso. Comenta um pouquinho ali essa diferença entre os dois pra gente, Carla, por favor. Eu tentei botar aí de maneira bem objetiva, né? Os dois. Então, o marketing digital tradicional, ele está dentro de um mercado hoje que já está bem competitivo, né? A gente trabalha com pequenos entre aspas, porque depende da empresa também, mas pequenos crescimentos de 20%, 30%, 40%. Quando a empresa cresce 60%, é um crescimento maravilhoso. Isso dentro do marketing digital. Digital tradicional, né? E a gente foca na audiência em massa, geralmente usa as redes sociais ou o Google, de uma maneira geral, para atingir o máximo de pessoas possível, para fazer mídia e propaganda. É baseado no marketing de Kotler, né? A maior referência é o 4.0, geralmente, né? Claro que há divergências, mas falando de uma maneira mais abrangente. O SEO já é visto,
e-mail marketing e redes sociais são muito fortes dentro do marketing tradicional, é o que as agências geralmente trabalham, e a mensuração geralmente ela é primitiva. Por que a gente diz isso? Porque são números, por números, você muitas vezes não sabe diferenciar o que é uma métrica de venda, o que é um retorno certo, e o que é uma métrica de vaidade. Por quê? Qual é a métrica de vaidade? É aquela métrica que é seguidores. Você tem 10 mil seguidores, mas você não vende R$1 através do seu Instagram. Então, você não vende R$1 para esses seguidores, né? Eles estão lá, mas em termos do teu negócio de venda, ele acaba não tendo resultado prático nenhum. Exatamente. Às vezes você tem lá 10, 15, 20, 30 mil, mas esses seguidores são os que você não converte. Às vezes, sem querer, sei lá, é o blog que converte, às vezes é o boca a boca mesmo que está convertendo, é um senso de comunidade, é alguma coisa do tipo. Então, no Growth Marketing, voltando ao Growth Marketing, a gente já tem uma análise de dados, né? O cientista de dados e o analista de dados é tido como um dos profissionais do futuro, e no Growth Marketing, essa questão de análise... Eles são primordiais dentro dessa estrutura de Growth Marketing, Sim, né? também. Assim como é necessário que você tenha várias outras qualidades, mas a gente pode falar mais disso pra frente. Aí eu vou pedir para voltar lá. Volta lá a telinha lá do... Isso, slide. ok, perfeito. Pronto. O Growth Marketing é voltado para o mercado inovador, então a gente costuma misturar aí, né, o marketing e necessariamente o conceito de startup. Então é voltado a um mercado inovador, a um negócio que traz algum tipo de inovação. Os crescimentos eles são a partir de 60%, enquanto no marketing tradicional a gente fala que um crescimento é de 60%, no Growth Marketing de 60 já é pouca coisa, né? Claro que a gente estabelece um período de tempo. Geralmente essas avaliações são feitas com um ano. O Growth Marketing ele trabalha o funil de marketing. É muito importante saber sobre retenção, ativação, aquisição, a recomendação e a parte de faturamento. E também o que mapeia assim, o básico do básico para se lidar com Growth Marketing é um Lean Startup. Óbvio que já tem outros livros, tem o próprio livro do Sean Ellis, tem o livro Tração, o livro Flow, vários livros que você pode ler para se basear aí no Growth Marketing, mas o Lean Startup seria a base de tudo. E a gente tem a parte da análise, que é primordial, e das automações. Quando você fala em Growth Marketing, a automação ela é muito importante. Quando eu falo de automação, não é e-mail marketing apenas, sim. né? Uhum. São automações, pode ser o chatbot, pode ser uma automação de sistema, qualquer uma dessas automações que enxugue o tempo de trabalho do profissional, ela é muito importante. A questão também de focar na persona, né? É muito, muito importante, porque a partir do momento que você foca, você sabe muito bem quem é seu público, você estuda qual o seu canal principal. A partir desses focos, você consegue trabalhar bem o funil de uma maneira eficaz e mais eficiente. E você acaba tendo um retorno muito maior, né? Sim. Porque você já tem um trabalho muito mais direcionado, aproveitando tudo aquilo que seu público ou onde você está ali fazendo seu trabalho pode lhe prover de receita, de venda, de trabalho. Exatamente. E é aquela coisa, né? Não é um hack milagroso. Sim. A partir de tudo isso que eu falei, né? Você tem essa informação, tem esse foco. Então, você começa a trabalhar, às vezes, até de coisas óbvias. Você estabelecer seu propósito, seu objetivo em métrica é o primeiro passo. E daí você vai desmembrando. Naquele sentido do que a gente fala hoje no marketing, no Growth Marketing de OKR. Então, você vai desmembrando isso, vai desmembrando métricas, objetivos. Naturalmente, os insights aparecem. Bem, se eu preciso aumentar meu faturamento, quais são as métricas que eu preciso relacionadas a faturamento para aumentar? É tempo de vida do cliente, é número de venda, são mais aquisições, o que é que eu preciso relacionar aqui? E daí você vai desmembrando e coisas que parecem óbvias, no final de um prazo, elas podem se tornar o seu hacker, né? Seu hacker perfeito de crescimento. Bom, eu preciso chamar o intervalo comercial, Carla, a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital.
selecionamos os melhores clássicos do cinema e da televisão na melhor plataforma do Brasil. Faça uma viagem no tempo, de volta para o passado. Reviva grandes emoções, porque foram eles que inventaram o cinema. Tudo isso você assiste no Oldflix. As lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Esther Bom, estão realizando a terceira edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas das Sorvetes Finos, peça uma casquinha do bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. Retornamos ao segundo bloco do programa Ponto de Equilíbrio, diretamente do estúdio da TV União, aqui no Rio Grande do Norte, com Carla Menezes. Carla, a gente estava falando um pouco no bloco anterior, você explicando um pouco aí a respeito da questão do Growth Hacking, né, a metodologia profissional, explicando um pouco para a gente o que é, como é que funciona. E a gente tem mais 2 slides para a gente trazer para você de casa, para que você possa começar a compreender o conceito, entender como é que funciona, o que esse profissional faz, o que essa metodologia pode estar auxiliando você como empreendedor, como de repente fundador de uma startup. Ou seja, vamos soltar o próximo para a Carla explicar um pouquinho mais para a gente a respeito do Growth Hacking. Como se alimenta? Isso, como se alimenta. Do funil de growth, porque quando a gente fala de funil de marketing, né, aquela parte de aquisição, ativação e tudo mais, mas a metodologia do growth, ela tem um funil próprio, né, o ciclo que você tem que fazer. Quem aí está acostumado com marketing tradicional sabe do PDCA, então isso é baseado realmente no PDCA. Do marketing tradicional, de administração, e essa daí é uma adaptação ao mundo das startups. Então, a gente pega aí o problema macro, a gente define o que eu chamo de objetivão, né? Trazendo para uma linguagem mais... Algumas pessoas vão dizer que é problema, você traz um objetivo, né? Isso. Então, o problema é objetivo. Então, você pega o problema, mensura ele, né? Eu quero conseguir tanto em tanto tempo. Se for uma página, um portal, eu quero conseguir tantos milhões de page views até tal dia. E definição de gargalos, de equipe, várias coisas aí você vai ter dentro dessa etapa. Passou disso, pode fazer em relatório, é muito importante documentar dentro da metodologia. Passou disso, começamos com as hipóteses. Beleza, temos isso criado, nossos objetivos são esses, nossas métricas são essas, nosso prazo é esse, as ideias. O que eu chamo de toró de miolo. Toró de miolo é as ideias, legal. São as hipóteses, as ideias que você vai fazer aí brainstorm, vai aplicar métodos ágeis, depende, algumas pessoas trabalham com Scrum, outras Design Thinking, eu acho que depende muito do seu negócio, que você está acostumado a fazer também. E aí você cria as hipóteses, é muito importante que, ao invés de eu ter só uma ideia e dizer, vou implantar isso, é muito importante que ela tenha foco no seu objetivo macro e que ela também tenha uma métrica, né? Uma mensuração. Como é que eu consigo mensurar isso, né? Como é que eu vou conseguir mensurar esse resultado nessa ideia? E o tempo que você vai conseguir mensurar. Eu gosto de trabalhar também com um índice. Nesse caso, esse índice você vai classificar se ele vai ser de fácil execução, se é confiável, se você acha, às vezes é feeling, às vezes é experiência, se você já executou alguma coisa do tipo, e os custos, o que está envolvido nele. Então, eu particularmente, eu tenho uma planilha, boto isso lá. Dentro dessas ideias, desse brainstorm, a gente dá prioridade ao índice que está mais baixo, ou aliás, mais alto. Então, a partir do momento que esse índice está mais alto,
mais fácil você executar mais rápido, né? O tempo Sim. de execução também, ele Muito mais conta rápido. aí. Então, tipo, você vai precisar de quê? Você vai precisar contratar pessoas, você vai precisar do desenvolvedor, é algo que você gasta para fazer. A gente costuma dizer que essas ideias, ela não podem gastar mais que R$1.000. Você pode ser maior empresa. Se você fizer gastar mais de R$1.000, ela já é marketing. Ela já é uma estratégia de marketing. De marketing, não Ela de não growth, né? é um teste, ela não é um hacker. E aí, voltando lá no slide, temos o próximo passo, que são os experimentos, né? Que é justamente aí, você pegou um monte de miolo, vai agora... Um monte de ideia, tá, pessoal? Você vai gerenciar um monte de ideia, tá bom? Isso, você vai gerenciar essas ideias e aí, a partir desse momento, você documenta. Cada ideia que você for executar, você documenta as pessoas que estão envolvidas, em que ela consiste, o prazo e tudo mais. Parecem bobagem, mas é um princípio da análise. Então, você não tem como analisar se isso não tiver de fato documentado. É importante que isso esteja em reuniões junto com a equipe. Dizem que o Growth Hacker também é um influenciador, porque ele precisa estar muito por dentro de todos os processos, ele precisa documentar o processo que isso vai acontecer. E a previsão é jogar para o mundo, né? Às vezes o Growth Hacker, ele está na equipe, ele vai executar alguma coisa daquele experimento, às vezes ele não está. Às vezes ele só, alguém deu ideia para ele só está organizando e fazendo análise. Então, é muito importante que o Growth Hacker ele esteja a par ali, deixa acontecer, a equipe também precisa ser autossuficiente, então é um momento que você joga para o mundo. O próximo passo, se você voltar lá... o slide, análise, automação. Análise, né, que é justamente o que eu chamo... a automação está errado aí, mas a análise é o entendimento, né, do que você vai fazer. Esse slide ficou com esse errinho. E a conclusão, tipo, sua ideia, sua hipótese, ela não é obrigatória dar certo, não significa um sucesso ou insucesso. Quase certeza que as primeiras elas vão dar errado. Então, se deu certo, conta para a equipe, diz que deu certo. Espalha para todo mundo, espalha para todo mundo, alinha com propósito. Se não deu certo, conta para todo mundo, chora, limpa as lágrimas e começa de novo. Começa de novo. Mas o mais importante é que a equipe, junto com você, analise por que não deu certo. Então, aí vai consertar alguma coisa ou vão gerar novas hipóteses. É um ciclo, entendeu? Mesmo que dê certo, que você implante, outras ideias vão ser geradas em cima disso. Então, deu certo, beleza, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Deu errado, que pena. Aonde deu errado, o que eu posso fazer diferente, né? Então, a gente pode observar processo, foi tecnologia, foi alguma estratégia de marketing, fiz para o público errado. Faltou alguém na equipe? Isso, às vezes, você não passou, o cara que você pediu da equipe, ele não acreditou no propósito, ele não entendeu para que era, e ele deixou para depois, não deu prioridade. Então, pode ser algo simples, dentro do processo, mas pode ser também receptividade do público. Tipo, com a sua ideia, com o seu produto, com o seu serviço. Exatamente. Vamos supor que você fez uma ideia, uma ação de e-mail marketing, né, para X tipos de pessoa. Às vezes, a comunicação que você usou não foi legal. Não foi adequada para quem você queria atingir, né? Isso. Então, é um estudo. Dentro disso, você recebeu um feedback, uma pessoa reclamou da linguagem, pode ser isso, um indicador. E aí cabe essa reflexão e esses novos hacks, essa nova documentação, e o ciclo gira mais uma vez. Bom, vamos lá para mais. A gente tem mais um gráfico. Onde vive? Dentro desse onde vive, Carla, e aí eu vou jogar para você trazer um pouco para a gente, né? A gente tem 3 situações ali onde vive. Presente, futuro e reunião, dentro do seu material, tá? Vamos começar ali falando um pouco do presente. Previsão, joga pro futuro, acompanhamento das entregas das reuniões semanais. Tá. A previsão, ela é o momento em que o experimento está acontecendo. Então, você já fez, você já teve a ideia, ele está acontecendo, você não tem muito o que fazer, está rolando. Então, é o presente, você tem que esperar aquilo ali acontecer, no momento certo, fazer a análise do experimento. O futuro já é tipo, deu certo? Então, vamos fazer novas previsões, né? O que pode estar dando certo, o que pode dar errado. Então, essa parte do futuro, de você
ter algo que está dando certo e tentar enxergar à frente, ver a questão dos resultados, né? E das novas implementações, os backlogs estourar de miolo. Estourar de miolo, né? As ideias. As ideias todas. E a questão das reuniões é que é muito importante. Se você tem uma equipe enxuta, acaba sendo mais fácil você se alinhar com a questão de reuniões. E, às vezes, em uma equipe enxuta, em 15 minutos, você bate papo, dá um comunicado, resolve Faz alguma o direcionamento. Isso. Agora, quando você tem vários setores, é uma dificuldade. Eu trabalhei em uma empresa também que tinha vários setores. Setor de redação, copyright e tal. Então, na hora de reunir, tem que reunir todos os líderes, coordenadores e tal. É uma parte chata, né? Você aqui vive em reuniões, mas é uma parte necessária porque essas pessoas precisam entregar o resultado a você. Então, se você é o Growth Hacker, você não está executando tal parte, tem uma pessoa que está. Tem um desenvolvedor, tem uma pessoa da automação, Sim. Então, independente de qualquer coisa, essas pessoas precisam dizer, olha, fiz, senti isso, senti aquilo, até mesmo para você ter os insights, e às vezes os insights chegam dessas próprias pessoas, porque ninguém melhor para conhecer o processo do que elas. Isso é verdade. Dentro do material que você trouxe para gente, tem uma parte aqui que eu acho interessante também, a gente acabou não colocando ali no slide, mas eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, que é essa parte que você fala a respeito da métrica dos famosos. Sim, é justamente o objetivo, isso aí esbarra no objetivo macro, né? Você entender o que você faz e seu objetivo principal. Então, se eu não me engano, tem aí o do Facebook, que ele diz que é a quantidade de usuários por dia, não é isso? Aqui deixa eu ver aqui, métrica, isso, usuários ativos por mês. Por mês, né? Uhum. Então, usuários ativos por mês é o que ele tem um objetivo macro. Provavelmente todas as estratégias vai ser para que essa métrica cresça. Temos também aí do Airbnb, que é o número de reservas. Número diário de reserva. Número diário de reservas. Tem o do eBay, que não é venda, é o número de operações. Então, ele precisa ter um volume de operações para gerar lucro. Como ele chegou a essa métrica de avaliação, né? Provavelmente vendo outras métricas, testando, e ele viu que isso está diretamente relacionado com lucro ou com o objetivo da organização no momento, né? Então, existem vários tipos de métrica, é muito importante que essa métrica exista, que as pessoas de organização saibam que o objetivo é esse, né? Não esconder dados das pessoas, pelo contrário, compartilhar esses dados. Quanto mais você fala da sua ideia e das suas métricas, mais pessoas podem ajudar você. Pode ajudar tanto no desenvolvimento, como no acompanhamento, como na mensuração do próprio resultado, entender o que deu certo, o que não deu certo, o que deu errado, o que funcionou, por que funcionou, né? Então, dentro de uma organização, quanto mais as pessoas que fazem parte do dia a dia para você tiverem acesso às informações, mais facilmente elas vão poder responder às necessidades da própria empresa, os estímulos, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente sempre costumava falar, é que aquilo que você não consegue acompanhar, você não consegue medir, né? Exatamente. E é aquela questão que está na moda hoje, todo mundo fala de propósito, e aí eu estou dando uma maneira bem prática de como você alinhar o propósito da sua marca com a medição e com a interação com aquelas pessoas, né? Com os seus funcionários ou a sua equipe mesmo. E essa parte aqui que você coloca de métrica dos famosos, ela pode ser utilizada por qualquer startup dentro dessa metodologia que você está falando, né? Sim. Sem ser famoso, né? Você pode ter uma dessas métricas para você entender aquilo que traz o resultado que você está buscando dentro do seu negócio, né? Exatamente, mas você tem que entender o seu negócio. Como ele rentabiliza. Não adianta eu ter a métrica eu ser um portal de notícias e achar que eu vou ter a métrica do Medium. Porque se o meu portal de notícias ele rentabiliza por page view e o Medium rentabiliza por tempo de página, são coisas diferentes. Ele rentabiliza por assinatura. Então, o meu portal rentabiliza por page view. Então, são duas coisas diferentes. Eu preciso entender o meu negócio. Apesar de ser o mesmo negócio, né? Isso. São portais Mas a métrica é diferente, né? Exatamente. São portais de notícias que podem trabalhar com métricas diferentes. Então, é isso. É muito você olhar para si, para a sua casa, para o seu negócio, né? Claro, essas inspirações. É bom entender por que funciona dessa forma. De repente, você pode aproveitar para você.
mas não significa que você tenha que aproveitar para você. Ou fazer dessa mesma forma, né? Exatamente. Mas entender que eu posso utilizar e devo utilizar uma métrica dessa para que eu possa entender o resultado que o meu negócio está gerando. Exatamente. Né? É você entender as métricas chaves desse negócio. Por exemplo, a gente fala, tem fintech, aí tem marketplace, tem vários estilos de startup. Cada uma dessas você pode tentar analisar e partir do princípio, tá, o que as outras desse nicho estão fazendo. E analisar, você vai ver que, mesmo assim, tem várias métricas diferentes para vários momentos da empresa diferente também. Carla, nosso tempo acabou. Falei para você que passava rápido. Porta está aberta. Seja sempre bem-vindo para a gente bater um papo. Quer deixar algum recado para o público de casa? Falando a respeito do que você está fazendo, do seu trabalho. Se alguém quiser falar com você, como é que chega? Eu tenho um Instagram, @Carlinha Menezes. Lá eu falo muito de filme também, que é a minha premissa. Eu, até pouco tempo atrás, tinha coluna de filmes, então eu falo também de filmes. Mas, ultimamente, eu estou me dedicando bastante a falar sobre tecnologia, sobre profissional do futuro, sobre growth hacking. Então, lá é uma maneira de me encontrar. Fiquem à vontade para me contatar, fazer perguntas, né? Então, estamos aí. Tá, joia. Muito obrigado. Prazer conhecê-la pessoalmente. As portas estão abertas para você. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado a você de casa pela sua audiência. Lembrando para você que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital.